Para você que está recebendo pela transmissão, eu já dei uma palavra aqui uma vez sobre isso, eu quero dizer para você novamente. Há algo que a gente não sabe explicar, mas existe algo especial nos cultos das quartas-feiras. Há algo aqui nas quartas-feiras muito, muito especial. Então quero convidar você a fazer de tudo, mesmo diante da correria da semana, de às vezes vindo do trabalho, mas venha nas quartas-feiras também, não somente no domingo, porque Deus tem feito coisas especiais aqui. Alguém pode dizer aleluia? Amém. Eu quero trazer uma breve meditação que vai abençoar aqui o nosso coração antes de irmos para casa, porque abençoado nós já fomos, amém, irmão? A gente vai levar uma semente para casa da palavra, mas abençoado nós já fomos. O mais importante nós já temos, que é a presença de Jesus. É tudo que precisamos, amém? Vocês perceberam que todos os nossos problemas viraram grão de areia? Tudo que você estava pensando, preocupado, virou grão de areia. De repente você começou a cantar, aí seja exaltado. E não é que ele foi ficando grande, porque ele é imenso. Sua visão que foi se abrindo, você foi vendo o tamanho dele. Você foi exaltando, ele foi, sua mente, seus olhos se abrindo e você vendo o tamanho dele. Você disse: Senhor, tu és muito grande, os meus problemas minúsculos. E na verdade, mais importante é que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Amém?
Quero convidar você comigo em Provérbios, capítulo 9, verso 1. Provérbios 9, vou ler na Almeida, Revista Atualizada ARA. Provérbios 9, 1. E nós vamos passear por alguns textos bíblicos durante essa palavra breve, mas esse é o primeiro versículo que vamos ler. Se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim: a sabedoria edificou a sua casa. Diga comigo, edificou a sua casa. Mais uma vez, edificou a sua casa. E continua dizendo, e lavrou as suas 7 colunas. Amém? Ok. Vou só ler o versículo 2, mas a ênfase está no 1, mas a Bíblia diz assim, nessa versão: carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Alguém pode dizer aleluia? Ok. A primeira coisa que eu quero falar aqui na abertura dessa meditação, vamos dizer assim, é que ao longo de toda a Bíblia, você verá a sabedoria associada à edificação. Diga comigo, a sabedoria ao longo da Bíblia está associada à edificação. E você vai ver que ela está sempre envolvida com, preste bem atenção, quando falamos de realização, a sabedoria nos textos, ela está sempre envolvida com projeto, com execução e com conservação. Diga comigo, projeto, execução e conservação. Então, já de cara, já é uma coisa muito tremenda você ouvir falar sobre a sabedoria, porque a sabedoria ao longo de vários textos da Bíblia, ela está sempre associada à edificação. Ela está sempre envolvida com algum tipo de realização. E para que a realização aconteça, os textos sempre falam de que a sabedoria está projetando, executando ou conservando. E aí eu quero mostrar para vocês alguns textos que falam sobre isso. O primeiro texto, Provérbios 3,19 NVI. Põe para mim, por gentileza, Provérbios 3,19 na NVI. A Bíblia diz assim: pela sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, pelo seu entendimento, fixou no lugar os céus. Alguém pode dizer aleluia? Então, novamente vemos aqui a sabedoria associada a uma realização. A sabedoria está sempre associada a essa questão de projetar, executar e conservar. A Bíblia diz que Deus usou a sabedoria para lançar os alicerces da terra. Então, tudo aqui é o início, é o começo. Ninguém começa uma edificação senão pelo quê? Pelos alicerces. Então, aqui Deus está edificando. E Ele usa a sabedoria para lançar o quê? As bases, que é o alicerce. Está claro até aqui? Diga amém. Vamos para um outro texto que revela um pouco mais sobre essa questão de que a sabedoria está sempre envolvida com realizações, seja projetando, executando ou conservando. Provérbios capítulo 8, verso 29 ao 30. Bote aqui na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, por favor. Provérbios 8, 29 a 30, diz assim. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. E quando ordenou às águas que não subissem além do que ele havia permitido, eu estava lá quando ele colocou o quê? Estão vendo? Semelhante ao texto que acabamos de ler. Eu estava lá com ele, porque a Bíblia diz, o Senhor usou a sabedoria para lançar os alicerces da terra. Aqui a sabedoria está dizendo, eu estava lá quando ele colocou o quê? Os alicerces da terra. Aí o verso 30 confirma. Vai o verso 30, por favor.
estava ao seu lado como o quê? Como arquiteto. O que um arquiteto faz? Ele projeta, o arquiteto executa, o arquiteto também, ele trabalha para que as coisas que foram edificadas sejam mantidas, conservadas. Tudo faz parte do projeto. Nenhum arquiteto que se preze vai querer trabalhar em algo que vai ser levantado com escolhas de materiais ou coisas que depois aquilo vai ruir, não vai ficar. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Então a Bíblia diz que a sabedoria, ela é como uma arquiteta, porque ela projeta, ela executa e ela conserva. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia diz, era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, essa é a primeira coisa que você está vendo aqui, sobre a sabedoria, que Deus usou a sabedoria para edificar o mundo. Alguém pode dizer aleluia? Está comigo? Deus usou a sabedoria para edificar o mundo. Mais uma vez, Deus usou a sabedoria para edificar o mundo. Vocês entendem aqui o que é edificar, né? Ok. Vamos lá então. Próxima ideia aqui, próximo conceito dentro da sabedoria. Põe para mim aqui, por favor, Provérbios 24, a partir do verso 3 na área. Provérbios 24. Vamos ler o verso 3 e o verso 4 na área. Olha o texto. Com a sabedoria edifica-se a casa. Com a sabedoria você faz o quê? Edifica a casa. E com a inteligência ela o quê? Se firma. Foi o que eu falei. A sabedoria sempre está conectada a algo que ela vai projetar, que ela vai executar e ela vai manter ou conservar. Vejam bem o verso 4, como confirma isso. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Eu verei isso acontecer na sua vida. Amém? A Bíblia está dizendo que não apenas a sabedoria, ela é usada para edificar a casa, mas ela é usada para preencher a casa que foi executada ou edificada. E eu vou ver isso acontecer na sua vida. Sua vida vai se encher, como a Bíblia diz, de bens preciosos e deleitáveis. A palavra bens ali no original, irmãos, é bem material mesmo, é riqueza. Não seja um crente gospel que fica carnalizando, pegando coisas carnais e tentando espiritualizar, porque tem gente que faz isso. E aí você está pecando contra Deus. Mas também existem coisas que são santas e você quer carnalizar. Você também está pecando contra a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo ali que esse bem aqui não é bem espiritual, não é um dom espiritual. Bens aqui está falando de riqueza, de bens materiais. A Bíblia diz que quando a sabedoria edifica a casa, ela enche a casa de bens materiais. Preciosos aqui significa de valor e deletável significa que dá prazer. Alguém pode dizer aleluia? Porque uma coisa que você deve aprender com o Deus que você serve, e isso é bíblico, que tudo que o Senhor nos dá é para a nossa própria edificação, é para a nossa alegria, né? Já dizia aquele meme, né? Para a nossa alegria. Então, para nosso prazer, para o nosso deleite, para a nossa satisfação, Deus não lhe dá nada, não entrega nada na sua vida para o seu prejuízo. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. A sabedoria edifica a casa e depois preenche a casa. Diga comigo, enche a casa. Então Deus vai encher sua casa. Alguém pode dizer aleluia? Agora, então, a sabedoria não apenas constrói, como ela mantém as coisas em seu devido lugar. Por isso a Bíblia diz, a inteligência faz com que as coisas sejam fixadas. Alguém pode dizer amém? Então a sabedoria não apenas constrói, mas ela mantém as coisas em seu devido lugar. Amém. E aí eu me lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me deu essa palavra, que a sabedoria, ela não apenas constrói, mas ela mantém as coisas no lugar, porque fala de fixar, né? Aquilo não ruir,
cair, ela fixa, ela conserva. Eu me lembrei do que eu venho ensinando há anos a vocês. Que o segredo da vida cristã é o quê? A Bíblia toda é perfeita. Então, se o segredo da vida cristã é permanecer, e obviamente a sabedoria vem de Deus, então o que a sabedoria edifica, edifica para permanecer. Nada que a sabedoria vai edificar na sua vida é para ruir depois, é para permanecer. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Quando estão aprendendo algo aqui, diga amém. E aí, quando eu já estava quase finalizando, isso aqui é engraçado, tem coisas que acontecem assim, muito engraçado assim, de eu revisitar a mensagem antes de eu pregar, e aí às vezes Deus me dá coisas que não vêm para o final da mensagem, volta para o começo, e Deus me trouxe esse texto aqui, e eu quero mostrar algo para vocês aqui, bota aqui por favor, primeiro livro de Reis, capítulo 10, a partir do verso 4, Nara, primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 4. Você está comigo? Diga amém. Quem está comigo? Diga amém. Ok, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse texto aqui. Preste bem atenção nele, aqui. Esse texto o Senhor me entregou, depois de eu já terminado a mensagem, quando eu revisitei a mensagem, o Senhor me entregou esse texto. E olha que tremendo isso aqui. Ó. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, qual foi a primeira coisa que a rainha de Sabá viu em Salomão? Eu quero ouvir vocês. Qual foi a primeira coisa que uma rainha, ok? Uma rainha. Por que eu estou dando ênfase a uma rainha? Meu irmão, como rainha ela já tinha visto muita coisa neste mundo. Sim ou não? Ela era uma rainha, nunca viu um rubi. Era uma rainha, nunca viu uma coroa de ouro. Era uma rainha, nunca tinha visto as coisas caras para aquela época, que eram os camelos. A Bíblia diz que ela viajou, deu presentes a Salomão. Ela era uma mulher rica. Ok. Mas o que foi que chamou a atenção da rainha de Sabá? Ok. Aí a Bíblia diz, então Salomão tinha sabedoria, sim ou não? Agora, olha a sequência do texto. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele o quê? Toda vez que você vê sabedoria, ela está associada à edificação. Está claro isso aqui, sim ou não? Primeiro ela viu a sabedoria, e depois ela viu o que Salomão usou, usou da sabedoria para fazer o quê? Edificar uma casa. Aí continua o texto, vai para lá, por favor. E a comida da sua mesa, ou seja, Deus usa a sabedoria para edificar a casa e depois preencher o quê? E depois preencher o quê? A casa de bens, de coisas duráveis, duradouras, de coisas valiosas, preciosas. E a Bíblia diz coisas que são prazerosas. Alguém pode dizer amém? A Bíblia diz, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, como fora de si. Aí vamos, ficou como fora de si. Verso 6. E disse ao rei, aqui que me pegou, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra. A fama de Salomão precedeu este encontro. Quando ela foi encontrar com Salomão, ela já tinha ouvido a fama dele. Por isso que Deus disse a Abraão, eu farei com que o seu nome seja Gadol, que o seu nome seja grande. Em outras palavras, Deus é contra que você busque a fama, mas Deus quando quer, Ele torna seu nome famoso. Seu nome conhecido. Porque Deus não quer que você faça essa busca na sua vida. Mas quando Deus quer, faz parte do plano dele, Ele pode lhe dar um nome grande. Não está na mensagem, mas eu posso dar um chute na sua canela? Posso? Posso. Vocês entendem essa metáfora, né? É aquilo que bate nos nossos conceitos que já temos na nossa cabeça. O que nós achamos grande? Nós achamos grande títulos. Nós corremos atrás de títulos. Doutor fulano, excelentíssimo ciclano. Os títulos, nós achamos que grandes são os títulos. Quem corre atrás de título é time de futebol. Meu Bahia agora vai ganhar um.
Deixa eu te dizer. Você não é time de futebol, você é um filho e uma filha de Deus. Deus não lhe prometeu lhe dar um título grande. Deus lhe prometeu lhe dar um nome grande. É completamente diferente. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz assim: o que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria, verso 7. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade. Meu Deus, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Alguém pode dizer aleluia? Então escute o que eu vou lhe dizer. A sabedoria, ela não apenas constrói, como eu disse, mas ela também preenche aquilo que foi edificado, construído. Mas escute, o texto está dizendo aqui que o que a sabedoria edifica na sua vida é visível. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, é visível. Diga comigo, é visível. Onde há sabedoria, há realização. Você devia postar essa frase no Instagram. Porque alguns aqui não dirigem caminhão, senão você botava na placa atrás do caminhão. Então, é visível. Onde há sabedoria, há o quê? Realização. Salomão tinha sabedoria? Tinha. O que ele fez? Realizou. Você é essa pessoa. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Então diga comigo mais uma vez. Onde há sabedoria, há realização. Ok. Aí nós vamos para um outro ponto aqui. Então eu já falei de 2 pontos. Estou usando a linguagem de ponto para facilitar o entendimento. Então, eu abri a mensagem ensinando que por toda a Bíblia a sabedoria está associada à edificação. Ela sempre está envolvida com realização, projetando, executando e conservando. Deus usou a sabedoria para edificar o mundo. Se você quiser usar para edificar o cosmos, como você queira. E a sabedoria, ela pode edificar a casa e preenchê-la. Posso ouvir um glória a Deus? Esse seria o segundo ponto, a segunda ideia aqui. E essa aqui é a terceira e última. Bota aqui para mim, por gentileza. Esse é o pontos finais aqui. Provérbios capítulo 9, verso 12. É nova tradução na linguagem de hoje. Provérbios 9, 12. Nova tradução na linguagem de hoje. Quando estão aprendendo algo aqui essa noite, diga amém. Se, é uma condicional. Se você for sábio, o lucro será de Deus. O lucro será de Jesus. O lucro será do Espírito de Deus. Não, o lucro será quem? De quem? Então, quem que precisa de sabedoria? Ok. Se você for sábio, o lucro será o quê? Seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá o quê? Ok. Então, a Bíblia está dizendo que há um lucro da sabedoria. Comigo, a sabedoria dá lucro. Leia Provérbios e você vai ver que o lucro da sabedoria é maior do que o ouro, maior do que a prata, e nem os rubis ou as joias você pode comparar à sabedoria. Alguém pode dizer aleluia? Então, assim, a sabedoria excede tudo isso. A gente fica correndo atrás de ouro, de prata e de pedras preciosas. A sabedoria vem antes disso tudo. É muito mais valiosa a sabedoria do que todas essas coisas. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. É por isso, irmãos, fazendo parênteses, que Deus não tem problema de falar sobre riquezas e bem materiais na palavra, porque Ele não está falando para avarentos. Deus está falando para aqueles que amam a sua sabedoria mais do que as coisas. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Aí a Bíblia diz assim, mas se você zombar da sabedoria, você mesmo sofrerá o quê? Então diga assim comigo, a sabedoria, diga comigo, a sabedoria dá lucro. Diga comigo, zombar da sabedoria dá prejuízo. Aí você escolhe, porque a Bíblia diz, se é uma condicional, você escolhe. Se você prefere a sabedoria, você prefere a zombaria. Está claro até aqui? Diga amém. Ok. Quais são as consequências de você zombar da sabedoria? Vai comigo Provérbios 14, 1, Ara.
na Almeida Revista Atualizada. Bota aqui para mim, por favor. Por gentileza. Provérbios 14, 1. Ok. Quantos estão comigo? Diga amém. A Bíblia diz assim: a mulher sábia, ela faz o quê? Novamente a sabedoria está associada à edificação, sim ou não? Vocês estão vendo mais um texto da sabedoria associada à edificação, sim ou não? A mulher sábia edifica a sua o quê? Mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Ok? Então aqui tem os dois polos. De um lado a sábia, do outro a insensata. Na verdade aqui no original em hebraico, a ideia aqui é a mulher que tem a sabedoria. Aí obviamente em português fica mais fácil, a mulher sábia. Mas no original a construção é mais ampla, diz: a mulher que tem sabedoria edifica a sua casa. Mas aquela que é insensata, insensata no original é aquela que age como louca. Que age como o quê? Como louca. Aquela que age como louca, com as próprias mãos, o quê? E uma é lucro, a outra é prejuízo, sim ou não? Agora, olha que coisa. Apesar da sabedoria estar associada à edificação, quem edifica aqui não é a sabedoria sem uma pessoa. Ou seja, a sabedoria precisa estar conectada a uma pessoa. Porque é essa pessoa com sabedoria que vai edificar coisas. Você está entendendo isso ou não? Porque a Bíblia diz, tem uma mulher na história aqui, uma mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica. A mulher insensata, ela o quê? Destrói. E esse é o terceiro ponto. A falta de sabedoria, ao invés de edificar, destrói. Vou repetir. A falta de sabedoria, ao invés de edificar, destrói. Diga comigo, a falta de sabedoria, ao invés de edificar, destrói. Quando você entendendo até aqui, diga amém. Então, ouça o que eu vou lhe dizer da parte de Deus. Hokmah, em hebraico, é uma das palavras para sabedoria, não é a única. Hokmah, em hebraico, sabedoria. Ela é usada em muitos textos na Bíblia, para falar de sabedoria. E há mais ou menos na Bíblia 312 expressões que derivam da palavra sabedoria. Tremendo isso, né? Você vê a riqueza que é a palavra sabedoria. 312. Em uma das ideias da sabedoria, do termo sabedoria, quando se traduz do hebraico para o português, uma das ideias é que a sabedoria, ela é também habilidade. Ela é o quê? Habilidade. E falando de habilidade, aí eu quero lhe trazer isso aqui de Deus. A sabedoria é a habilidade para edificar coisas. Uau! A sabedoria é a habilidade de edificar coisas. Alguém pode dizer amém? Então comigo, a sabedoria é a habilidade de edificar coisas. Logo, o contrário, que é insensatez, ela é autodestrutiva. Por isso que a Bíblia diz, ela derruba com as próprias o quê? Okay. Ela derruba com as próprias mãos. Então, a sabedoria é a habilidade para edificar coisas. Já a insensatez, que é o contrário da sabedoria, ela é auto o quê? Autodestrutiva. Ela não precisa de... eu não preciso de ninguém para fazer coisa ruim comigo, já dizia na internet. Então tem gente que não precisa de inimigo, ele próprio é o inimigo dele. Ele mesmo chuta o pau da barraca, ele mesmo derruba a parede, ele mesmo detona a própria vida. Tem gente que não precisa de ninguém para atrapalhar a vida dele. Tem gente que vê o problema passar e corre atrás do problema. Tem gente que se joga no problema, diz assim, minha vida está muito quieta, eu posso arranjar um problema para mim? Ai, minha vida está muito em paz, eu posso arranjar uma briga, eu vou alugar a briga de alguém, eu vou entrar na briga da minha prima, na briga do meu primo. Tem gente que é assim, tem gente que vai procurar um problema para si. É a insensatez. É a insensatez. Então tem gente que fica procurando problema para si. Não seja insensato, seja sábio.
Alguém pode dizer glória a Deus? Agora, se estamos falando de casa, então significa que se você for autodestrutivo por causa da insensatez, você mesmo vai dar um fim nas coisas da sua vida. Você mesmo pode dar um fim ao seu casamento. Sim ou não? Você mesmo pode dar um fim ao seu próprio casamento. Porque a Bíblia diz, se eu tenho sabedoria, eu vou edificar coisas. Mas se eu tenho a insensatez comigo, porque eu estou zombando da sabedoria, eu vou ser autodestrutivo. Eu vou destruir coisas que já estavam de pé, eu vou derrubar com minhas próprias mãos. Uma das coisas pode ser o casamento. Sim ou não? Sim ou não? Posso derrubar meu casamento? Eu mesmo destruir meu casamento. Outra coisa, eu mesmo posso destruir minha vida emocional. Como? Eu passo o dia todo falando mal de mim. Eu acordo de manhã e digo, meu Deus, eu sou feio. Aí de tarde eu digo, meu Deus, eu sou burro. De noite eu digo, eu sou lerdo. Você passa o dia todo falando de você, você vai falar mal de você. Aí eu lhe pergunto, quem é que vai acreditar em você se você não acredita em si mesmo? Você não está esperando que alguém acredite em você mais do que você em si mesmo. Há uma frase chinesa que eu gosto muito, alguns atribuem a Bruce Lee, eu acho que é muito mais antiga que ele, mas que diz assim, nunca fale mal de você mesmo, porque possa ser que o seu guerreiro interior acredite e nunca mais ele vença uma batalha. Muito forte isso, né? Nunca fale mal de si mesmo, possa ser que seu guerreiro interior ouça e acredite, e nunca mais você vença uma batalha. Então, meus irmãos, nós podemos sair destruindo coisas. Quer ver outra coisa que eu fico achando interessante na vida prática das pessoas? Tem gente que ora para ter um emprego. Depois que tem um emprego, faz de tudo para detonar o emprego onde está. Isso não é sabedoria, é insensatez. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Nem todo emprego na nossa vida é pelo dinheiro. Há empregos na nossa vida que é pelo conhecimento que ele vai nos dar para a próxima fase da nossa vida. Não quer dizer que você precisa morrer naquele emprego. Você está casado com ele, você vai viver para a vida toda. Você não casou com o seu emprego. Mas há empregos que precisam ser mantidos, não é pelo dinheiro em si, é porque o aprendizado naquele lugar vai te levar para a próxima fase. Mas às vezes somos insensatos e detonamos o nosso próprio emprego. Tem gente que sai do trabalho porque você mesmo é que se autodetona. Aí quando sai diz, não, foram meus colegas de trabalho que fizeram um complô contra você. Isso aí é a sua mente tentando achar uma desculpa, porque escute o que eu vou lhe dizer, sua mente nunca gosta de estar errada. Já dei esse exemplo sim para você. Por que um dia você está assim na rua, você está assim já no estacionamento do seu condomínio, aí você diz assim, rapaz, eu acho que esqueci o ferro ligado, ou a panela ligada, você volta. Por que você volta? Porque sua mente nunca gosta de estar errada. Então ela tem convicção de que aquilo está acontecendo. E aí você vai lá e volta. Mesmo que por um lado do seu você diz, rapaz, eu nem mexi naquele negócio, mas a mente está lá dizendo para você, volte lá que você deixou o ferro ligado. Nunca, sempre vai ser assim. Então você sempre vai encontrar uma desculpa, um argumento para corroborar as suas crenças, aquilo que você acredita, mesmo que você esteja errado. Que seus colegas fizeram com um pouco. Não, tem gente que sai do emprego porque você está se autodetonando. Eu lembro de um camarada, duas coisas assim, rapidamente. Vocês estão me ouvindo ou não? Dois camaradas que eu achei interessante esse caso. Um foi um camarada que perdeu na entrevista dele, ele ia entrar numa mega corporação internacional assim, ele ia ganhar muito bem, ele já passado em várias fases da entrevista. No último momento, ele foi descredibilizado. Aquela coisa que, às vezes, você tem dois candidatos que ficam procurando um alfinete para desequilibrar a balança, porque os dois estão muito iguais. Aconteceu isso com ele. Você sabe o que foi que tirou ele da disputa com o outro? Para assim pagar um salário assim incrível no Brasil, nessa multinacional. Os caras abriram as redes sociais dele e descobriram que ele seguia uma página dizendo assim,
eu falo mal do meu chefe. É uma anta, uma criatura dessa. Ele foi eliminado por causa disso. Esse cara disse, esse cara é um perigo, amanhã ele vai botar a empresa no pau. E um outro sujeito, que ele foi, ele estava sendo avaliado pelo entrevistador, e ele entrou, sentou, falou tudo da empresa, falou todo o conceito que a empresa era, o cara ficou observando ele. E aí, quando ele terminou de falar, ele disse, tem algo interessante sobre você. Ele que foi? Ele disse assim, eu de propósito deixei uns papéis ali no chão. Você passou pelo papel e não pegou. Ele disse, o que tem isso a ver com o meu trabalho? Ele disse, com o que você vai fazer, nada. Mas me diz que você só vai fazer o que mandarem você fazer. Ok, quando você entender até aqui, diga amém. E aí, pastor, fala esses exemplos assim, deve ser para poder a mensagem ficar longa, para não ficar pequena. Não, meu irmão. Eu vou te mostrar algo interessante. Vocês estão me acompanhando ou não? Lembra que eu te falei que a palavra sabedoria, ela tem pelo menos 312, mais ou menos, vertentes de palavras que derivam dela? Há uma palavra em hebraico chamado Rahan, em hebraico. Rahan em hebraico é o sábio. É o quê? Rahan, não é Arran não, viu? Arran é aquela bicho, parece o sapo. Ok, não é Arran, é Rahan. Rahan em hebraico é o sábio. É o quê? E sabe o que significa? Essa aqui, a palavra que aparece na nossa Bíblia, sábio ou sábios, é Arran em hebraico. Rahan em hebraico, se você for traduzir a palavra, em português ficou o sábio, se for traduzir essa palavra, ou destrinchar ela, significa aquele que age de forma diferenciada. Diga comigo, o sábio é aquele que age de forma diferenciada. Pastor, o que você fez nessa situação? Eu fui orar. Pastor, se fosse eu tinha dado um murro na cara. Dar um murro na cara é a atitude de muitos, mas não é a atitude dos sábios. O sábio toma uma atitude diferenciada. E porque ele toma uma atitude diferenciada, ele vai ter resultados o quê? Essa é a ideia do sábio. O sábio não segue o comum. O sábio segue o quê? O incomum. Está claro isso ou não? Outra coisa, o sábio diz assim, tá todo mundo jogando no tigrinho, né? Para fazer uma fezinha. Aí você diz assim, por que está todo mundo fazendo isso? E é um dinheiro que pode até ser rápido. Significa que esse é o caminho dos sábios? Porque eu posso ganhar hoje um dinheiro e amanhã perder todo o restante dele, inclusive minha família. Sim ou não? Aí eu pergunto a vocês, a sabedoria faz com que você tome a atitude de todo mundo ou tome a atitude de poucos? Agora, não é porque você está entre poucos que você está errado. Nós temos uma ideia que a gente precisa estar entre a maioria para estar certo, porque a gente acha que a maioria está certa. A pior burrice que alguém já disse foi vox populis vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo gritou, solte Barrabás e mate Jesus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não siga a maioria, siga a voz da sabedoria. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Preste atenção. Quando você pensa que a sabedoria é a capacidade para edificar coisas e a insensatez ela é autodestrutiva, então significa que quando você está se auto-sabotando, está faltando sabedoria na sua vida. Vou repetir. Se você está se auto-sabotando, está faltando o quê? Sabedoria. Você mesmo perde emprego, você mesmo perde casamento, você mesmo perde, se destrói emocionalmente, você mesmo detona a sua saúde, você mesmo destrói a sua vida profissional, você mesmo destrói sua vida
acadêmica, aí vai. Você vai vendo sua vida se autodestruir e você não pode culpar ninguém, porque quem está fazendo isso quem? É você mesmo. Está faltando então algo a você. Aí termino com esse texto clássico, Tiago 1,5 NVT. Volta aqui, Tiago 1,5 NVT, e aqui eu fecho essa palavra dessa noite. Vocês estão entendendo essa mensagem? Diga amém. Irmão, quando eu prego essa mensagem aqui, eu não estou querendo atacar ninguém aqui. Quando vocês estão entendendo isso? Até quando eu brinco assim, eu posso dar um... Irmãos, essa mensagem não é para nos atacar. Essa mensagem é para a gente aprender que o que tivemos agora de experiência com Jesus é para onde Ele quer nos levar. Uma experiência para poucos. Ah, pastor, eu não acredito nisso não. Não, Jesus disse, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Eu oro para que você esteja entre os escolhidos. Que escolhidos? Aqueles que dizem, eu não vou viver igual a maioria, eu vou ser o sábio, aquele que age de forma diferenciada. Todo mundo gostaria que eu agisse dessa forma, mas eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir Deus e eu vou seguir pelo outro caminho. A manada toda está correndo, ó, a passos largos para o inferno. Eu estou indo no sentido contrário. Eu vou contra a maré deste mundo. Todo mundo diz que casamento é uma coisa fracassada. Eu já vi uma frase que dizia assim, casamento é igual a submarino. Pode até navegar, mas foi feito para afundar. Outra vez eu vi uma frase daquele cantor, é que eu não vou lembrar o nome dele, que ele é de outra geração. Mas ele dizia assim, casamento é uma instituição feita entre duas pessoas. Uma que está sempre certa e o outro é o homem. Não foi eu que disse não, viu, irmão? Essa frase não é minha, não. Então significa o quê? Que as pessoas acham que casamento é um monte de coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia declara que casamento, que família é algo que Deus instituiu. E se nós queremos viver dentro do propósito de Deus, nós precisamos disso aqui, ó. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedir. Alguém pode dizer glória a Deus? Diga comigo assim, Deus vai me dar sabedoria para eu edificar coisas em minha vida. Diga comigo, e Ele jamais me repreenderá por fazer este pedido a Ele. Amém? Porque Deus quer que nós tenhamos sabedoria, amém? Por que Deus quer que você tenha sabedoria? Porque Deus não quer que você derrube as coisas na sua vida, não, irmão? Deus quer que você erga, que você levante, e não só isso, Ele quer que você projete, que você erga e que você conserve, você mantenha tudo que você tem na sua vida com sabedoria, amém? Deus não quer que você comece coisas e não conclua, Deus quer que você conclua as coisas na sua vida. Sua vida não será um monte de coisas incompletas, não, sua vida será coisas completas, edificadas, abençoadas, próximas para a glória de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Quando você recebe essa palavra? Novamente, irmãos, essa palavra sim não é atacando nossas vidas. Amém? Meu irmão, quem nos ataca é o diabo. A Bíblia diz, o diabo é o vosso adversário. A palavra não é nossa adversária, a palavra não nos ataca. A palavra, ela nos confronta, ela nos faz acordar e dizer, você vai viver como muitos ou vai viver como poucos? Vai viver como aqueles que escolheram a sabedoria e vai dizer, eu quero habilidade para edificar coisas. Eu vou começar a ter pessoas à minha volta que eu vou edificar. Pessoas que vão andar comigo vão crescer como pessoas, como profissionais, vão crescer como crentes, como ministros do Evangelho. As pessoas à minha volta vão crescer, por quê? Porque Deus está me dando habilidade para edificar coisas. Alguém pode dizer aleluia? Quando você recebe essa palavra, diz amém. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Deus falou com você essa noite, diga amém. Em teu nome, amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo e amado Filho, e a comunhão do Espírito Santo, nosso amigo consolador, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Aleluia.